Só quem é tímido ou já foi tímido sabe como a timidez pode atrapalhar a nossa vida. Ela atrapalha tanto os nossos relacionamentos afetivos quanto as nossas amizades, e ela pode muito bem atrapalhar a nossa vida profissional, quando a gente precisa de alguma forma se posicionar, ou quando a gente precisa contatar novos clientes, novas pessoas, ou então fazer apresentações em público. Quem é tímido sabe o como que a timidez pode ser uma dor que ela pode carregar durante a vida inteira e que pode acabar estagnando, travando a própria vida, evitando-a de que ela possa ter novas experiências, sair da rotina. Hoje o tema é sobre timidez. Eu decidi aqui falar um pouco sobre como eu consegui diminuir, amenizar um pouco a minha timidez. E eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Por isso eu convido vocês a ficar comigo até o final do vídeo e me escutar, por favor, com a mente aberta, mas também com o coração aberto. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como eu disse anteriormente, timidez ela pode ser uma potencial trava na nossa vida. Ela pode travar a nossa vida financeira, profissional, ela pode travar a nossa vida de amizade, as nossas amizades, pode travar os nossos relacionamentos afetivos. Ela pode fazer com que a gente viva enclausurado, sozinho, com a vida toda travada. Se a gente se deixa levar pela inércia e continua sendo uma pessoa tímida. Claro que todos nós temos uma fase mais tímida quando a gente é criança, adolescente, mas existem algumas pessoas que levam isso perante a vida, continuam vivendo uma vida com a timidez muito grande. Algumas chegam a ficar quase patológicas essa timidez, onde a gente entra ali na fobia social, que é um caso mais grave e que, claro, deve ser tratado com a devida responsabilidade e a devida importância com o seu psicólogo, com um terapeuta especializado nesse assunto, para que possa te ajudar de forma mais profunda. Mas, falando aqui de uma forma mais amena, sobre timidez, só sobre a timidez, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre, porque eu também já fui uma pessoa muito tímida. Pra mim conseguir estar fazendo vídeos hoje, falando pra câmera, me expressando bem e me expondo de uma certa forma pro virtual, pelo menos um pouco, eu tive que vencer a minha timidez. Então, mas eu já fui uma pessoa muito tímida. Em apresentações em público, por exemplo, eu tinha uma maior facilidade. Eu não tinha tantos problemas, porque quando tinha essas apresentações, eu gostava muito de ter uma coisa escrita, de me organizar, de me planejar, saber exatamente o que eu ia falar. Então acabava que eu não tinha assim tanta trava na hora de falar em público. Mas é claro que eu tinha ali as minhas palpitações, eu tinha ali a minha ansiedade, eu não gostava tanto por mim, eu ficava sem falar em público, mas quando me exigia eu ainda conseguia, porque eu tinha alguma espécie de planejamento. Mas a minha timidez, ela era assim muito no individual. Às vezes conversar com alguém que eu não estava habituado, ou encontrar alguém que é conhecido de um amigo meu, de um familiar meu, uma pessoa que eu não estava habituada ali. Eu tinha tanta timidez, por exemplo, que eu não olhava nos olhos das pessoas, eu evitava a qualquer custo fazer contato visual. Então, tinha muitas pessoas que eu nem tinha reparado no rosto delas direito, eu nem sabia como essas pessoas eram direito, porque eu não olhava nos olhos, né? Eu evitava a todo custo olhar nos olhos, porque pra mim era uma afronta muito grande, era entrar em contato com a pessoa de verdade, é uma coisa muito profunda. E eu não gostava, então eu evitava o tempo todo estar assim, tendo contato visual com as pessoas, até mesmo com conhecidos. Eu fui percebendo com o tempo que, até mesmo com conhecidos, com a minha família, com os meus amigos mais íntimos, eu não tinha esse hábito. Ao contrário, eu tinha um hábito de não olhar, eu me esquecia, eu evitava a todo custo, de uma forma inconsciente. E para outra pessoa que está do outro lado, né, a pessoa que não faz contato visual, ela não passa uma honestidade, ela não passa uma fidelidade, uma confiança. Então, para outra pessoa, isso é passado uma mensagem ruim, né? Porque eu não posso confiar naquela pessoa, essa pessoa não está aberta para mim, porque ela não está olhando nos meus olhos. Então, é essa mensagem que a gente passa, e essa mensagem que provavelmente eu passava antes. Então, eu tinha uma timidez que era muito, assim, muito específica.
eu sempre fui introvertido, mas eu tinha uma timidez também. Eu não olhava nos olhos das pessoas, como eu disse. Se eu passasse por algum lugar que tinha um grupo de pessoas juntas, eu já ficava mais retraído, eu tentava sair dali rápido. Eu não gostava muito de conversar com pessoas novas, eu tinha assim uma certa trava. Se eu precisasse então me posicionar e falar com alguém que eu não conhecia, eu perguntar alguma coisa, nossa, eu tinha um medo enorme. Com o tempo eu fui tratando isso, mas é importante dizer que cada caso é um caso e às vezes a sua timidez vai ser mais forte em algumas situações e mais fraca em outras, mas mesmo assim a timidez ela vai atrapalhar de alguma forma a sua vida. E é importante que a gente tenha esse olhar de não ficar ignorando a timidez, tratando como algo normal, algo fofo, porque só quem é tímido sabe que isso não tem nada de fofo, né? Tem algumas pessoas que até dizem que é muito fofo ver alguém tímido, mas a pessoa que está ali passando por uma timidez, ela está ali no medo, numa sensação muito angustiante. Então, é necessário que a gente saiba olhar para a timidez com uma forma mais madura, mais responsável, porque ela, de uma certa forma, ela afeta bastante a vida de quem é tímido. Mas como fazer para anular, para amenizar essa timidez, para fazer ela perder o poder na nossa vida? A primeira coisa, a principal, é a gente entender a timidez, entender o que é a timidez, de onde ela vem, como que ela começa na gente, o que que ela desencadeia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que timidez não tem a ver com introversão. Né? A pessoa que ela é introvertida, ela pode ser tanto introvertida quanto tímida, mas não necessariamente as duas coisas estão conectadas. O que acontece geralmente é que, como a pessoa é introvertida, ela tem uma vida mais reservada, um pouco mais atípica, né? Ela não gosta de conviver com muitas pessoas por muito tempo, ela precisa de momentos de resguardo. Calha de que a timidez nela aparece com muito mais frequência. Então, quando a gente olha para alguém tímido, às vezes a gente tem noção de que isso é um jeito de ser, mas na verdade a introversão é uma coisa e a timidez é outra. Eu já conheci pessoas que eram extremamente extrovertidas, que eram para fora, que conversavam com todo mundo, que tinham essa facilidade, mas na hora de, por exemplo, fazer uma apresentação em público, a pessoa travava, a pessoa gaguejava, ficava nervosa, não conseguia, ficava ali, não falava coisa com coisa. Isso também é, de certa forma, uma timidez, né? Então, até mesmo as pessoas extrovertidas, elas podem sim ser tímidas. A introversão e a timidez são coisas diferentes. Então, não necessariamente porque você é introvertido, você vai ser tímido. Você pode ser introvertido e você poder se posicionar, poder falar com pessoas que você não conhece, poder fazer apresentações em público. Uma coisa não exclui a outra. Você pode sim ser introvertido e se relacionar com outras pessoas. Só que você, por preferência, vai escolher ter uma vida mais recolhida, mais recatada, ter um círculo social menor, não ir tanto a tantos locais, ser mais seletivo com os locais que você vai. Então, o que difere, por exemplo, uma pessoa introvertida de uma pessoa tímida? É a causa, é a essência da coisa. Uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida, elas podem não querer, não ser muito de papo, ou talvez não ir a tantos locais, não querer ir a locais com muita gente, mas a essência vai ser diferente do porquê elas são assim. Enquanto a introvertida ela vai fazer isso por opção, porque ela prefere, porque ela se sente melhor. Quando ela está mais recolhida, só com pessoas que ela está acostumada, ou ela precisa, a saúde mental dela pede que ela fique mais recolhida, a pessoa tímida, ela pode muitas vezes querer conviver com essas pessoas, ela pode querer fazer novas amizades, ela pode querer ter mais um círculo social maior, mas ela não consegue. Então ela quer, mas ela não consegue. Por quê? Porque a timidez atrapalha, a timidez a trava. Então ela pode até querer ter amizades, ela pode até querer conversar, mas ela não consegue. Então é diferente da introversão, porque a pessoa ela pode muito bem conseguir conversar com todo mundo, mas não necessariamente ela vai querer. É na essência que elas são diferentes. E a timidez, gente, ela é, sabe, um misto de medos. Ela é um medo, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é um medo da crítica, ela é um medo de errar, ela também é um medo do julgamento, ela é um medo de fazer papel de bobo, ela é um medo de ser desmascarada, é um combo, um mix. A pessoa que
é tímida, muito provavelmente ela pode ter adquirido essa timidez por causa de alguma coisa que aconteceu na infância ou na adolescência. E talvez ela tenha esse tipo de comportamento por defesa. Porque todas as nossas posturas, os nossos comportamentos na nossa vida, gente, eles não são criados à toa. A gente não cria trejeitos, cria comportamentos e posturas à toa, sempre tem um motivo. E muitas das nossas posturas, elas são formas de defesa. Se defender de algo. E às vezes não é algo que está acontecendo agora, às vezes é algo que já aconteceu. E aí o trauma foi tão grande, né? A situação foi tão grave que essa pessoa, ela criou um mecanismo, uma forma de se proteger. E aí a pessoa que ela é tímida, né? É uma forma de defesa, é uma forma de tentar não ser julgada, de tentar não errar, de tentar não ficar exposta, porque ela tem muito medo de que na hora que ela falar ali uma palavra, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada. Ela tem medo de a hora que ela aparecer ali na frente de todo mundo for o centro das atenções, a pessoa ria dela, a pessoa faz chacota dela. Então, quando ela fala para dentro, né? Ela fala encolhida, só para ela ouvir, porque ela inconscientemente é como se ela fizesse isso para o outro não conseguir ouvir o que ela tá falando e pro outro não julgar. Então, se o outro não ouve o que ela disse, o outro não julga. Então, de uma certa forma, ela tenta esconder o que ela tá falando. Ou ela se atrapalha na hora de falar, não fala coisa com coisa. Ou ela, de uma certa forma, na hora de falar com alguém, não consegue, ou se afasta, ou faz algumas posturas corporais que separam as pessoas, né? A gente tem posturas corporais que diminuem essa distância entre eu e o outro, e tem algumas que vão afastar, né? Cruzar os braços ou não ter contato visual. Então, às vezes, ela tem alguma dessas posturas para ela tentar se afastar da outra pessoa, para evitar julgamento, para evitar que ela erre, para evitar que ela vire chacota. Então, é uma forma de defesa, porque em algum momento ela sofreu isso, nem que seja dela mesma, dela com ela mesma. Talvez ela tenha se julgado, ela tenha se feito chacota dela mesma na própria cabeça, ou achado que estava todo mundo rindo ou julgando ela e não estava. E aí ela criou essa forma de se defender. Só que é necessário, gente, que a gente entenda que, embora tenha sido uma forma de defesa em algum momento, essa timidez, ela não é saudável, né? Porque ela vai travando a sua vida, ela vai criando uma distância entre você e a pessoa. Ela vai fazendo você ficar cada vez mais sozinho, né? Porque em vez do seu movimento ser para expandir, ser conhecer novas pessoas, aprender novas coisas, ter novas experiências, você tá indo para dentro. Então você só tá se enclausurando mais no seu casulo. Você só tá se retraindo, se escondendo. E você só tá se separando mais das pessoas. Você não tá expandindo, você tá retraindo, você tá fazendo isso aqui. Então, você vai parar de ser visível para as pessoas não vão se interessar pelo que você tem para falar, as pessoas não vão querer ter você por perto, não porque você é ruim, não porque você seja desinteressante, mas porque você está agindo como uma pessoa que é desinteressante. Porque todas essas posturas agem como forma de confirmação. Então, por exemplo, quando você vai conversar com a pessoa, você não consegue falar coisa com coisa, você fala baixo, ou você não consegue completar um diálogo por causa da sua timidez. E aí, como você não consegue completar esse diálogo, ou tem alguns tipos de comportamento, de postura, a mensagem que você está passando para outra pessoa é que você não está interessado em conversar com ela. Com isso, a pessoa ela não vai querer conversar com você, porque ela vai achar que você não está interessada. Quando ela não se mostrar mais tão interessada em você, o que você vai fazer? Você vai confirmar na sua cabeça: puxa, não sou uma pessoa interessante. Puxa, olha só, a pessoa tá ali me esnobando, a pessoa não tá me vendo, não tá me enxergando. Mas na verdade, é você que pode estar fazendo isso, é você que pode estar causando isso por causa da sua postura. E tá tudo bem, gente. Dependendo da sua timidez, ela pode ser muito grande, talvez seja necessário que você procure um terapeuta, procure um psicólogo para te ajudar nisso. Mas é importante que você não lide isso com naturalidade ou fique achando que ser tímido é seu jeito de ser. Você pode ser sim introvertido, mas a timidez ela não é uma coisa saudável, ela é uma forma de defesa. E se ela toma um controle muito grande da sua vida, ela vai se tornando patológica. Cada vez mais você vai ficando com mais medo, cada vez mais você vai se separando mais das pessoas, cada vez mais
as coisas vão ficar mais travadas na sua vida, mais difíceis, você vai sentir que a sua vida não anda, porque você tá o tempo todo ali só sozinho, clausurado, não quer conversar com ninguém, não quer conhecer ninguém, e uma hora você vai se perceber sozinho, você vai se perceber num problema. Então, como que a gente faz para amenizar um pouco o medo de errar, esse medo do julgamento, essa timidez exacerbada? Como que a gente faz para diminuir? Então, eu tendo conhecimento de causa, porque eu já fui uma pessoa bem tímida, eu vou te falar que a melhor forma que você tem para lidar com a timidez, gente, é você se expor a ela de pouco a pouco. Eu sei que racionalmente isso não faz sentido algum, porque você vai pensar, mas eu tenho timidez, eu vou me expor na timidez, eu vou ficar mais tímido. Não necessariamente. Me entendam com jeito. A timidez, ela vem de um medo, a raiz dela é o medo. E os medos, eles só são necessários quando a gente não tem conhecimento. Então, por exemplo, se você vai trabalhar num novo serviço, você tem que lidar com uma máquina que é muito perigosa, que você tem risco de perder seu braço, você tem o risco de se cortar ou se machucar, e é o seu primeiro dia, você vai ficar com muito medo, porque você não sabe como se defender daquilo, você não sabe como lidar com aquilo. Mas vamos dizer que ao passar do tempo você vai sendo treinado naquela máquina e você vai aprendendo as táticas e as regras de como você deve agir ou se posicionar ali com a máquina para que ela não te corte, para que não sofra acidente. Você vai ficar mais confiante, o medo vai sumir. Por quê? Porque agora você tem um conhecimento de como se proteger. E quando você tem um conhecimento de como se proteger, o medo deixa de ser necessário. Porque como você não sabia antes como se proteger, a única forma que você tinha de se precaver era ter medo. Então o medo, de uma certa forma, era uma defesa, era uma proteção que você tinha. Mas no momento que você ganha o conhecimento, o medo se torna desnecessário. Então, da mesma forma, se você se expõe de pouco a pouco à timidez, a situações, a pessoas, você vai criando um conhecimento de causa, você vai perdendo um medo de pouco a pouco. E é de pouco a pouco, gente. Não pode ser uma coisa assim muito grande, como por exemplo, você ir para uma multidão, querer falar em público, ou você querer botar uma fantasia, sair na rua, ou ficar dançando no meio da rua. Não, gente. Para algumas pessoas pode até funcionar, mas eu acredito que para outras pode até acarretar mais problemas, a pessoa ficar mais travada, com mais trauma. Então, eu aconselho fazer de pouco a pouco. Como? Por exemplo, você vai no supermercado ou você vai numa farmácia, tem a pessoa do caixa. Um exercício que você pode fazer é de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite com essa pessoa. Só isso, não precisa continuar conversando, não precisa puxar assunto. Só falar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Só isso. E aí você vai falar um bom dia pra pessoa. Só isso, ela vai passar suas compras, vai falar um obrigado e vai embora. Só isso, vai fazendo isso durante o tempo. Com o tempo você vai perceber que falar bom dia, boa tarde, boa noite não tem nenhum perigo. Então aí você vai se sentir mais confortável de falar um bom dia com alguém. Então aí você vai falando, fala com a pessoa do mercado, fala com a pessoa do balcão, fala com uma pessoa conhecida que você viu na rua, ou se alguém te fala bom dia, você retribui, fala bom dia com a pessoa do ponto, não sei, vai vendo até onde você consegue, vai falando bom dia. Até que você se sinta mais seguro em fazer isso, até que você sinta que não tem nenhum perigo. Aí você vai passar para a próxima etapa. Você vai pro ponto, esperar um ônibus, pergunta para a pessoa que está do seu lado que horas são, mesmo que você tenha como ver as horas. Finge que você está querendo confirmar a hora do seu celular, ou que você está sem ele, você não tem como ver. E aí você vai e pergunta para a pessoa, que horas são? A pessoa vai te responder, você fica quietinho depois disso. Faz isso algumas vezes, até você se sentir mais seguro de perguntar isso para a pessoa. E aí você vai avançando com o tempo. Você vai treinando, falar com as pessoas. À medida que você for se sentindo mais seguro, você vai criando mais desafios, mais exercícios. Então aí você pode passar para a próxima fase. Tá numa fila, tá num ponto de ônibus. Comenta do tempo com aquela pessoa, fala, o tempo hoje tá bom, tá quente hoje, nossa, parece que hoje vai chover. Comenta com a pessoa, puxa um assunto, né? E aos poucos você fazendo isso, com o tempo você vai perdendo esse medo, porque você vai vendo que não tem nada de medonho em falar um bom dia, em agradecer, em perguntar que horas são. Porque na verdade a pessoa que ela é tímida, ela tem muito medo de que na hora que ela aborde a pessoa, que ela fale com alguém, essa pessoa a julgue e ataque.
E se você olhar de uma forma mais ampla, isso quase não faz sentido. Porque por que uma pessoa, só porque você falou oi com ela vai querer te bater ou te xingar? A menos que a pessoa esteja completamente instável ou esteja muito brava naquele momento. Mas na maioria das vezes a pessoa ela não vai te xingar. No máximo ela vai te tratar assim meio com ignorância, se ela for uma pessoa assim. Mas é o máximo e é muito raro que isso aconteça. Né? Se você tratar a pessoa bem, falar um oi, um bom dia, a pessoa provavelmente vai falar com você também. Então, é um medo meio irracional. A pessoa que tem timidez, ela acha na cabeça dela, ela já imagina, ela já se comporta como se a pessoa já estivesse julgando ela naquele momento, como se a pessoa estivesse rindo dela. Então ela fica ali, naquele medo, ela fica perdida na própria cabeça, achando que a pessoa a qualquer momento vai julgar ela. Só que se ela chegasse para a pessoa e falasse um oi, a pessoa não ia julgar. E o mais engraçado dessa timidez, desses medos que a gente tem, é que às vezes a pessoa ela vai tentar esconder, por exemplo, vamos dizer que ela quer esconder um buraco na camisa dela. Aí ela não quer que as pessoas a julguem por ela ter um buraco na camisa. Então ela fica aqui tentando esconder, vamos dizer que ela vai para uma festa, e ela fica tentando esconder aqui, tentando passar despercebida, fica toda desengonçada tentando esconder o buraco da camisa. As pessoas podem não julgar ela por causa do buraco da camisa, mas por ela estar o tempo todo se escondendo, por ela estar o tempo todo toda desengolçada, por ela estar meio estranha, as pessoas podem acabar julgando ela por estar estranha. Então entende que a gente nunca vai ter o controle sobre o julgamento das pessoas. A gente pode até, por exemplo, evitar que uma pessoa nos julgue por um motivo. Mas se a pessoa quiser julgar a gente, ela vai arranjar um outro motivo para julgar a gente. A gente não tem esse poder de controlar o julgamento alheio. A gente não tem como. E, gente, se vocês forem parar pra pensar, assim, refletir, pensa aí numa pessoa que você já viu tendo um tropeção ou caindo, tendo um tombo na rua. Você lembra dessa pessoa todos os dias? Você lembra dessa pessoa todo dia de manhã quando você acorda e você ri da cara dela? Não! Provavelmente você só lembrou agora porque eu falei. E você pode lembrar esporadicamente se lembrar, porque você pode ter completamente esquecido disso. Mas o que a gente faz? A gente toma um tombo, a gente tropeça na rua, por exemplo, comete uma vergonha, e a gente fica remoendo aquilo a vida toda. Mas as outras pessoas nem lembram que aquilo aconteceu. Então a gente tem muito medo do julgamento alheio. Mas na verdade, as pessoas que estão julgando, elas julgam ali milésimos de segundo, depois elas vão ficar preocupadas com o próprio umbigo de novo. Porque é isso que a gente faz. A gente está o tempo todo preocupado com o próprio umbigo. Então é meio irracional a gente ficar com tanto medo das pessoas, porque na verdade as pessoas não estão nem aí pra gente, entendeu? Elas não estão nem aí, elas não estão esperando que a gente cometa um erro pra sair rindo da nossa cara. Isso é muito raro, gente. Então, é importante que a gente entenda que, assim como podem existir pessoas que são más, que vão rir da nossa cara, existem pessoas que vão ser legais com a gente. E às vezes a gente tá perdendo uma boa amizade, tá perdendo uma boa experiência na nossa vida, porque a gente está com medo ali de conhecer novas pessoas. Mas talvez tenha uma pessoa ali que pensa da gente, nossa, aquela pessoa tão legal, eu queria tanto conversar com aquela pessoa, mas sempre que eu tento conversar com aquela pessoa some, aquela pessoa foge, aquela pessoa vai no banheiro e não volta mais, aquela pessoa não conversa comigo direito, ela parece desinteressada. Então imagina, pode ter pessoas que pensam isso a seu respeito, mas por você estar o tempo todo criando uma muralha em volta de você, as pessoas não conseguem chegar. Então o que eu aconselho é você ir de pouco a pouco se expondo às pessoas, fazendo aquilo que é possível para você, o que é não o ideal, mas o possível, o que é o natural, que não vai danar a você mesmo, que não vai te trazer uma crise de ansiedade, uma crise muito grande de desespero, e fazendo de pouco a pouco. Não precisa ter ansiedade de já vencer sua timidez, vai fazendo isso ao pouco. Se puder trazer essa questão para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, para ele ir te ajudando a tratar e lidando com o seu caso de uma forma mais profunda, mais específica, é uma ótima ideia. Mas eu aconselho vocês que vocês vençam um pouco esse medo de timidez e que vocês comecem a ver a vida de outra forma, porque as pessoas, elas não estão querendo o tempo todo machucar a gente. As pessoas que estão o tempo todo querendo machucar a gente, querendo fazer um mal pro outro, essas pessoas estão machucadas, essas pessoas estão em dor. Então a única coisa que elas sabem fazer naquele momento, a vida delas não tá boa, por isso que elas são assim, porque se elas estivessem felizes, elas não teriam necessidade de estar assim, né? Como dizia aquela música,
O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, se a pessoa estivesse bem, ela não precisaria fazer isso. Se ela faz isso com você, é porque ela não está bem. Então, você tem que procurar por pessoas que estão bem. Você também tem que ter esse olhar de perceber as pessoas que vão ter afinidade com você, que vão ser legais por você. Porque às vezes a única coisa que está acontecendo é que você não está sabendo, às vezes, procurar, e você não está se abrindo para as pessoas que realmente iam querer ter esse contato mais íntimo, mais legal, divertido com você. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.